A gente tem que ser defrontado e questionado diariamente sobre as próprias ideias, né? Mas depois que a ideia existe, você não se livra dela facilmente, se a ideia foi gestada dentro de você. Aí você tem que carregar isso até que seja desmentido. Mas como não está sendo desmentido, eu carrego as minhas ideias, né? E que ideia é essa? É a ideia de que a urbanização contemporânea é um processo de negação da vida. De negação das possibilidades. Os mais tecnocráticos nessa discussão falam, não, o planejamento urbano vai resolver, falta só planejar uma ova, o planejamento planeja o planejador, entendeu? De modo que a discussão não pode ir por esse lado. A discussão é a qualidade que a vida pode ter nas grandes cidades, nas metrópoles, e relativamente a isso, realmente, eu não vejo nada de positivo, não. A urbanização contemporânea é um processo avassalador, em qualquer atitude, viu? Mas ela é mais dramaticamente avassaladora naquelas cidades que ficaram no centro do processo de urbanização, como é o caso de São Paulo, o caso das grandes metrópoles, né? Tóquio, Nova York, porque a separação do tempo das pessoas, a fragmentação, essa corrida, isso acaba incidindo sobre os curtos anos que a vida tem, é muito curta a vida, e aquilo que poderia ser positivo vai se transformando em negativo. Então, por conta desse sentimento, eu fiz um exercício. Eu fiz um exercício que me deu uma dor de cabeça incrível, mas eu continuei firme nas minhas ideias, então isso foi bom, esse trabalho. Eu fiz um exercício sobre esse movimento do quase nada de urbanização para a urbanização total, que é a metrópole. E estudei São Paulo, como começa a se organizar o mercado de terra, os mercados de trabalho, a vinda dos trabalhadores de fora, a industrialização, e sempre enfocando a partir dos bairros. Por quê, né? Enfocar esses processos a partir dos bairros. Porque o bairro é o ambiente da vida desses indivíduos. A fábrica, ela quer totalizar, mas ela, em certos casos pode até ter chegado a um movimento exponencial, a fábrica ocupar quase toda a vida da pessoa. Mas não ocupa, porque a vida tem diferentes idades. Criança ainda não vai para a fábrica, bebezinho. Mulher não, a mulher tinha que responder, mesmo quando ela trabalhava, ela tinha que responder pelo funcionamento da casa. A casa fica situada em algum lugar. Esse algum lugar geralmente é o bairro, onde tem uma paróquia, o clube, onde tem as associações. Então era o lugar ideal, é o lugar ideal para ver a urbanização, para ver o processo inteiro. Não é só o ponto de partida, ele é ideal porque ele tem um ponto de partida que te mostra possibilidades muito nobres, muito enriquecidas, de relações entre os indivíduos, né? Dos indivíduos com as instituições, da educação política, enfim. É por isso que, a partir do bairro, vale a pena estudar a urbanização, só que quando a gente vai estudando, a gente vai vendo o seguinte, aquilo que era tão qualitativamente tão significativo vai se desmanchando, porque a força do processo de urbanização é tal que o que podia ser negativo não será. Então, por exemplo, quando eu faço esse estudo, foi o que eu chamei, né, de fragmentação.
em linhas gerais, porque tem um processo social geral, as mulheres alcançam o mercado de trabalho, às vezes com muita ilusão, mas às vezes também porque traz libertação, e isso já significou grandes rupturas na vida, né? Mas o importante é que são as rupturas que acontecem nos lugares de moradia, talvez até mais importantes. As pessoas não conseguem ficar mais de uma geração, às vezes ficam uma geração, duas, mas não mais no mesmo lugar. Não consegue, porque tem uma valorização dos lugares que indivíduos pobres não conseguem se sustentar ali. Vocês estudam a Vila Aida, então vou sair dos meus exemplos teóricos e falar da Vila Aida. Você vai ver nesse texto sobre a CIT, que a Companhia CIT chegou em São Paulo no começo do século e já comprou aqui 14 milhões de metros quadrados de terra. Foi comprando. E a Companhia CIT é uma empresa inglesa, sediada em Londres, até hoje está lá, com um corpo imenso de diretores. Ela planejou seus negócios em São Paulo para sempre. Ela ainda vende terreno. Esse bairro aqui é da CIT. Então ela concebeu os seus loteamentos, porque comprou áreas rurais, né? Vocês estão entendendo. Comprou chácaras, sítios, fazenda do Coronel Anastácio, enfim. Comprou fazendas e estabeleceu um padrão de loteamento que pobre não pode comprar. Porque pobre só pode comprar o tamanhinho onde ele vai morar, né? Aqui os lotes têm 600, 800 metros. Né? Aí estabeleceu normas de uso. Como esse terreno é da CIT, está na minha escritura que aqui não pode ter duas casas. É só unifamiliar. E a gente assina isso. Isso para todo o loteamento que ela fez, que são os jardins em São Paulo. Né? Então, já está em princípio estabelecida uma segregação. Né? Está estabelecido em princípio. Então, os terrenos da CIT não eram procurados por quem não podia pagar. A Vila Aida, em São Paulo, ela está localizada depois da CIT. Acaba a CIT e começa a Vila Aida. Né? Acontece que em São Paulo, com a industrialização e o crescimento populacional e tudo, as áreas de entorno dos terrenos da CIT se transformaram nas melhores áreas para se morar. Não é a CIT que é tão boa, são as áreas no entorno da CIT. Por quê? Porque a CIT só pode, é zona 1, só pode morar, não pode ter escola, não pode ter igreja, não pode ter nada. No entorno pode. No entorno da CIT tem os melhores serviços, porque na CIT tem a maior renda. Então as melhores padarias, o melhor comércio, é sempre no entorno da CIT. Ora, bairros como a Vila Aida, que foram ocupados quando a CIT não era ocupada, né? Era o lugar dos pobres, os pobres vão sempre para mais longe. Foram para a Vila Aida, pulavam a CIT e iam para a Vila Aida. O ônibus passava pela CIT e ia até a Vila Aida. Bom, quando a CIT já está cheia, eles vão avançando na Vila Aida e constroem umas casas que ocupam o terreno inteiro, né? Porque quer seguir o padrão. E os terrenos, que não eram pequenos na Vila Aida, mas a metade dos terrenos da CIT. Sempre terrenos menores. Eles devem ter 10 por 25 na Vila Aida. 9, 10 por 25, que seria mais ou menos o padrão para aquela época. Bom, então o que aconteceu, né? A Vila Aida ficou um lugar estratégico para investimento de pequeno comércio, para moradia de quem não quer ter o padrão CIT, mas não paga a condição e a construção na CIT. Então, hoje ela é esse lugar dessa investida, por estar, ela pertence a esse cordão que circundam todos os terrenos da CIT em São Paulo e onde estão os melhores lugares para morar.
A City é escura, cheia de árvore, de dia é muito bonita, não tem ninguém andando pela rua, de noite é pavorosa e de dia é muito bonito, mas também dá medo porque não tem gente. Então é mais ou menos isso, né? Vila Ida está condenada também? Eu acho que a gente não pode estabelecer assim, esses mecanismos de uma maneira tão raciocínio mecanicista assim, né? Mas que a Vila Ida está desaparecendo tal, que vai dar, não sei, mas que está indo embora porque é assim, não é que eu quero, é uma questão lógica. Se você raciocina do ponto de vista lógico, não tem o que segure. Eu não te falei um componente que eu acabei chegando a ele por conta de refletir sobre isso, é a questão das gerações também, sabe? O que serve para uma geração, ela que trate de ver o valor de uso daquilo, porque para a geração seguinte, o valor de uso são outros componentes, entre pobres, entre médios e entre ricos. Porque o valor de uso está ligado às idades da nossa vida, né? Às nossas necessidades. Eu, por exemplo, posso dar um exemplo pessoal, não? Essa minha casa aqui não tem valor de uso nenhum para mim. Eu estou prisioneira aqui, não sei o que eu vou fazer com isso. Porque eu criei os filhos aqui, foi uma delícia, o bairro tinha pouca casa, a gente vivia pela rua, enterrava cachorro nos terrenos baldios, enfim. Mas meus filhos foram embora. Ficamos aqui, eu e o meu marido, assim, a ver navios, não. Eu preferia ter uma porta com gente passando na rua, falasse oi e tal, mas não existe isso, porque o anonimato, ele é também uma segurança e se cultiva o anonimato por isso, né? Então, o aspecto geracional que corresponde a diferentes necessidades ao longo da vida, ele entra como uma componente que o mercado imobiliário vai saber explorar e já sabe. Ele bota o dedo ali. A especulação imobiliária é alguma coisa muito estudada, sabe? No caso de São Paulo, essa história de prédio de apartamento com aquele terraço e aquela, como é que é, aquele fogão lá, isso veio de uma pesquisa antropológica imensa. Em São Paulo ninguém queria saber de apartamento, eu vim morar nessa casa porque eu não queria saber de apartamento. Porque a gente tem uma cultura dos quintais. E foi ficando impossível, né? Quando todo mundo trabalha fora tal, então inventa um quintal. Aquele quintal custa caro, viu? Um quintalzinho assim que custa caro pra caramba. Mas para o caso de São Paulo, as pessoas trocam a habitação por causa daquele pedacinho. E isso é uma necessidade, né? É da cultura mesmo.